Graça e paz a todos. Por favor, queridos, se levantem. Vamos fazer uma oração para iniciar o ICTL de hoje. Pastor Edson, nos habilitando com a sua presença hoje, você pode levar Deus em oração? Pai, mais uma vez estamos na tua santa presença. Todo louvor, honra e glória pertence a ti, Senhor. Dai-nos, Senhor, nessa noite um CTL, Senhor, que possamos transmitir a sua palavra aos teus filhos. Abre o nosso entendimento, tira tudo, Senhor, que não provém de ti, e que seja tudo para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Ó Eterno, ó Deus, em nome de Jesus. É, Deus, em nome de Jesus. Por favor, queridos, podem sentar-se. Quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e também é um privilégio, tá? Poder mais uma vez, podermos juntos aprendermos nesse CTL. Tá tudo ligado, tá? E hoje abrimos um novo tema, né? A pastora Dani que terminou, foi isso? Hoje estamos aqui iniciando louvor e adoração. E eu louvo a Deus também porque no ano passado eu ministrei sobre louvor e adoração. Quem estava aqui lembra. Você vê que Deus prepara tudo, né? Mas é uma bênção. Alguém, por favor, conseguiu pesquisar em casa alguma coisa sobre louvor e adoração? Bem, vamos lá. Vamos iniciar os trabalhos, que é algo muito importante para que possamos entender e poder expressar as células. Também já falei o início dos trabalhos de hoje, referente ao pastor, ilustre pastor Edson, né, que está aqui. E é um prazer, pastor, estar conosco. E quero também deixar claro para os irmãos que durante o tema louvor e adoração, eu e o pastor Edson vamos estar intercalando, tá? Para fazer algo bem dinâmico, para todos nós podermos compreender a bendita e gloriosa palavra do Senhor, tá? Bem, queridos, quando nós ouvimos a palavra louvor e adoração, o que nós entendemos? Eu peço também a gentileza, porque devido à gravação, eu não posso ficar muito perto dos irmãos, né? Senão vai dificultar, devido à câmera e o microfone. Mas, se por favor não estiverem entendendo alguma coisa, por favor, perguntem, tá? E vamos fazer algo bem dinâmico. Eu não quero uma aula engessada. Eu quero uma aula que nem nós já tivemos em outros momentos. Bem dinâmica. Também é um prazer ter o Anderson e a Eleni aí, tá? Bem, louvor e adoração. Primeiro, qual o ministério que vai ser eterno? O ministério da palavra vai ser eterno? Por quê? Vocês sabem? Porque justamente, a Duda falou certo. Lá no céu, vai pregar para quem? Vai ministrar para quem, né, pastor Edson? Todos lá só vão ser salvos. Nós vamos ter a plenitude da mente de Cristo. Nós vamos entender tudo, né? Mas o ministério de louvor e adoração, esse é eterno. Então vejam a importância que há no ministério de louvor e adoração para nossas vidas. Não só para nossas células. Não, absolutamente. Para nossas vidas. Nós precisamos compreender plenamente o que é louvor e adoração. Amém? Bom, quando nós falamos a palavra louvor, o que nós entendemos? O que canta na igreja? Ah, vou louvar a Deus, aí canta. Ou foi na cruz, e no 15 da harpa, um dos mais conhecidos do mundo, né? E também do Brasil. O que você entende? Louvor. A palavra, o significado da palavra louvor. Podem falar. Elogio. O que mais? Como? Resposta? Sim, aí é um pouco mais profundo.
aí é um pouco mais profundo. Você vai entender. Tá? Mas um louvor, prestígio, admiração, isso é um louvor. Isso é um louvor. Agora, a adoração excede o louvor. Aí se entra no que a irmã falou. A adoração, ela excede o louvor. Vocês estão entendendo? É um patamar ainda maior. Amém? A adoração, queridos, ela é propícia a um valor, a uma atitude que vem do coração. Tem que vir lá de dentro. Então, louvor é um elogio. Podemos dizer que é o primeiro andar da escada. Adoração não. Ela excede. É algo que vem da alma. Pode falar, Anderson. Exatamente. Adoração é entrega total. Entendeu, Lid? É uma entrega total. Louvor, todos têm a capacidade de adorar, de louvar. Mas adorar é só os adoradores por excelência. Estão entendendo? O que a gente vê nos últimos tempos, né, são diversas pessoas louvando. Agora, adorando, aí, meus queridos, primeiro é uma questão íntima. Eu não estou querendo julgar quem louva se adora. Mas, infelizmente, a gente vê por alguns detalhes, porque tem alguns requisitos, alguns princípios do adorador que não se expressa naquela pessoa que está louvando. Está entendendo, André? Porque, vou dar um exemplo claro para vocês, não vou falar de pessoas, porque aí foge a questão ética. Mas, uma pessoa que vai louvar numa igreja e cobra 15 mil reais para poder louvar, ela está adorando? O que vocês acham? É 15 mil reais. Ela mora aqui no estado de São Paulo mesmo. Que a Duda falou uma coisa interessante. Depende. Realmente. Mas uma pessoa que cobra 15, 20, 30 mil reais, ela está adorando para poder vir na sua igreja? É um pouco complexo, né? Essa minha colocação. Porque talvez eu esteja individualizando, entrando na intimidade de uma pessoa. Mas os sinais deixam dúvidas. Vocês concordam comigo? Não deixam dúvida? Precisa uma pessoa para ficar 1h30 num culto, cobrar 20, 30, 40 mil reais para poder vir louvar? Ou precisa? E isso que eu estou falando é fantasia, factoise? É, pastor? Sim, não seria nem louvor. Mas, aliás, eu até acredito que possa até ser um louvor, não uma adoração. Porque o louvor, a pessoa canta bonito, ela tem um semitoma, então a gente elogia, né? E ela própria se elogia. Não, eu sou. Que nem nós tivemos um cantor gospel que falou: eu sou um, os demais estão abaixo. Não foi isso? Ele falou? Ele adorou. A Duda falou: até que ponto? Aí, meus queridos, eu concordo com a Duda. Porque também não é justo que... Vou dar um exemplo para os irmãos. O irmão ou a irmã que tem o ministério de levita, ele mora numa cidade ou em outro estado e ele precisa se deslocar da cidade dele até o local que ele vai ir lá cantar, louvar e adorar, principalmente adorar, né? E ele tem esses custos. Então é nada mais saudável de que quem convidar
pague no mínimo os custos que ele vai ter. E além dos custos, com isso é um ministério para a vida dele, a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Mas o salário pode sacrificar? Essa é a grande questão. Pode falar, querido. Sim, Pedro falou exatamente. Nós temos de diferenciar quem louva e quem adora. O ideal é que quem louva adore. Vocês concordam comigo? Esse é o ideal. Como eu falei há pouco, isso é uma questão individual. Entra na intimidade de cada pessoa. Mas deixa alguns sinais. Se a pessoa realmente está adorando ou se ela está somente louvando. Ou quer o estrelismo para si. Concordam? A gente, em minha trajetória dentro da igreja, eu já vi muitas coisas. Já vi pessoas louvando e adorando, e através do louvor que excedeu, chegou até a adoração, a manifestação do poder de Deus foi plena. Isso a gente vê, graças a Deus, quase todo domingo, né? Irmãos, assim, quando a pessoa louva e adora, principalmente o levita, nós temos um levita aqui presente, o Thales, a igreja, ela pressente que ele está adorando. Porque um espírito testifica com outro espírito. E quando a pessoa está com estrelismo, querendo se apresentar mais que a Deus, ou de que eu canto melhor do que o outro, eu louvo melhor do que o outro, vocês há de convir comigo que a igreja também percebe? Percebe nitidamente. Estou falando louvor, mas também ministração, no ensino. Né? As pessoas percebem quando um quer ser superior ao outro. Porque não flui da alma. Olha, eu já tive em culto, o pastor Edson acho que estava nesse culto. Já faz muito tempo, nos anos 80 e pouco. Aonde que o irmão foi pregar na igreja, lá na Coab, foi ministrar, ele só leu o versículo da Bíblia. Não precisou mais pregar. Você lembra, pastor? A manifestação de Deus foi tão grande no meio da igreja, porque ele adorou, só leu o versículo, André. Mas foi uma coisa tão linda. Pensa que foi aqui, começou aquele barulhão. O pastor Edson lembra? Não, sabe, começou lá de baixo, baixinho. Quando a gente viu, Deus se manifestou na igreja, que foi na Coab, o senhor se lembra? Que foi grandioso aquele dia. Por quê? Porque é um adorador. Saiu lá de dentro. Um louvor é outra questão. Que o louvor tem alguns mitos, né? Louvor, a gente fala, o louvor tal. Louvor tal. Mas o louvor, como eu falei há pouco, é elogio, é admirar alguém, não é isso? Então tem louvor que, por si só, está adorando. Você vai pela letra do louvor. Se você pesquisar a letra do louvor, está adorando? Hoje, isso é tema
toda vez que praticamente se encontramos, eu e o pastor Edson e alguns outros irmãos, a gente aborda esse assunto. Tem louvor que, se você vê a letra, é vergonhosa. Não tem uma manifestação de louvor ao Senhor. Nenhuma. Por isso a importância de, quando nós chegarmos à célula, nós selecionarmos muito bem o que vamos louvar. Quando formos adorar na igreja, louvar e adorar na igreja, temos que avaliar muito bem o que vamos falar. Eu já vi, ainda ontem, eu estava vendo algumas coisas na internet, não sei se vocês já viram, igrejas colocando músicas, não são louvores, músicas seculares, que, se você ver a tradução do inglês para o português, gente, é assombroso. Estou falando hoje, 2024. Nós temos todos os meios, o Anderson, de podermos avaliar, analisar o que estamos selecionando. Há um tempo atrás, não sei se vocês vão se lembrar, vocês já viram, sabe aqueles LP que tinha grandão? Você pegava o LP e colocava, só que aí você parava, você pegava e fazia a rotação ao contrário. Já fizeram isso? Já fizeram isso? Lembra, pastor Edson? Vocês sabiam que tinha vários supostos louvores que, com rotação ao contrário, adoravam Satanás? Você ouvia claramente. Eu não vou falar aqui o nome, porque senão, como eu falei, é questão de ética, mas depois, particularmente, eu posso falar para vocês, vocês fazem o teste, como eu já falei para vocês em outro momento. Que o que a gente fala aqui, por favor, pesquisem. Não tome como norma para a sua vida somente isso. Pesquisem para ver se eu estou mentindo ou não. Não só a mim, mas todos que vocês ouvem. O brasileiro tem um grande defeito. Ele não pesquisa. Se o William Bonner falar, está falado. Se o pastor Luciano falar, está falado. Não é que o pastor Luciano falar, está falado. Que o pastor Rodney falar, está falado. Vai pesquisar. O pastor Rodney falou, o pastor Luciano falou, o pastor Edson falou. Ah, deixa eu pesquisar aqui mesmo. Não, ele está certo. Bem que ele falou isso, ó. Estão entendendo? É questão de vida ou morte, queridos. Vida ou morte. Tinha louvor. Estou falando que eu fiz. Você só fez, pastor? Eu fiz. O louvor que falava assim: o diabo é bonito, ele é muito bom. Se você via ao contrário, não tinha nada a ver. Posso falar da música Guerra dos Meninos, do Roberto Carlos? Vê a tradução ao contrário de Guerra dos Meninos, do Roberto Carlos. Vocês vão ficar assombrados. Mas é secular, né? Mas e dentro da igreja? Por isso a importância de analisarmos o que nós estamos louvando. O que a gente coloca. E a quem nós estamos louvando. De repente, ó, era um hino que, em rotação ao contrário, está louvando quem? O diabo é bonito, ele é muito bom. Está louvando quem, gente? Estão entendendo a importância de louvor e adoração? De você realmente pesquisar, analisar o que você fala, o que você pensa. Porque de repente depois você vai poder falar por Deus, eu estava inocente do que... Olha, você acha que alguém tem condições de falar de que é inocente de tal coisa hoje? Principalmente aqui em grandes centros. Nós temos todos os meios e ferramentas para analisarmos e pesquisarmos o que estamos fazendo. Se é certo ou errado. Eu costumo falar assim, queridos, que a igreja hoje, ela fala muito pouco de questões espirituais, doutrinárias espirituais. É mais questões morais. Eu preciso ser crente para falar que o adultério não é bom?
que a pinga não é boa, que o cigarro não é bom, e assim por diante. É questões morais, questões de vida. Não é verdade? Eu preciso ser espiritual para analisar que algumas músicas que eu coloco dentro de casa não é bom para a minha família e para mim? Que são claras. Hoje, irmãos, lá de fora, não tem nem o que falar. Você vê músicas hoje que é absurdo. Absurdo. Palavras de baixo calão. Não é isso? Você vê. Agora, você vê uma música lá fora de palavras de baixo calão, aí aquela música faz um plágio e coloca um hino para adorar. E aí? Você está adorando? Que inspiração! Aliás, o perfeito louvor, que é uma adoração, tem que partir primeiro de uma inspiração. Estou errado? Tem que ter a inspiração. Inspiração de quê? Se a inspiração que você fez o plágio, que você vê muito hoje, tá? Você vê ritmos. Irmãos, assim, quando a gente fala de música, eu posso falar um pouquinho porque eu fui músico a vida toda. Toquei banda, toquei orquestra, toquei guitarra, toquei violão. O pastor Edson também foi músico, tocou comigo. Eu tocava saxofone, ele tocava trompete. Estou errado, pastor? Quantos anos tocamos junto? Então, assim, a gente conhece um pouquinho. Se alguém dá um pouquinho, a gente já sabe, ó, faltou do tempo, tá errado. Não é isso? Que é natural, a gente, pela prática. A gente, que nem eu, faz muito tempo que eu não toco saxofone. Se eu tocar o saxofone, eu tô sem boca dura. Boca dura é todo dia você tocar, cria como fosse uma marca, né? Dos lábios, certinho onde colocar. Um aleijamento, isso aí. Entendeu? É que nem o pastor Edson. Faz tempo que você não toca também, né, pastor? Então, principalmente o trompete. O trompete, sabe o que é trompete? Que é o pistão, aquele pequenininho. O Cris sabe bem que ele é músico também. Ele requer muito a questão da boca dura, né? Acho que até mais que o saxofone. Porque a mesma nota que você dá dó, você dá sol, você dá dó lá em cima, e é tudo nos lábios. Então, requer uma prática contínua. Então, a gente sabe. Então, quando a gente fala em música, fala em adoração, a gente sabe o que está falando. Quantas vezes a banda ia tocar, a gente ia tocar, começava a tocar os primeiros hinos, Deus se manifestava só com o louvor tocado da banda. Era ou não era, pastor? Adoração. Por isso, me desculpem, tem hinos hoje maravilhosos, tá? Infelizmente são poucos, né, que a gente vê. Mas, igual os hinos antigos, irmãos, que vinha a inspiração mesmo, né, pastor? Hoje você pega um louvor, entre aspas, né? Podemos até dizer louvor pela boa intenção do indivíduo, da pessoa. Ele só tem uma, duas palavras e é o louvor, o hino, melhor dizendo, do começo ao fim. Tudo bem. É uma forma de adoração? Eu até entendo. Mas eu acho que Deus merece muito mais que isso. Afinal, nós já estudamos o tema anterior, evangelismo. A finalidade principal da igreja, qual que é? Seria, porventura, anunciar o mestre da cruz? A mensagem da cruz? Não é essa? Então, se você pega um hino e coloca a mensagem fundamental do hino, tem que estar a cruz. Me desculpe. Eu sei que tem ocasiões especiais, né? Mas tem que ser o foco a cruz. Porque senão é cristocêntrico. Louvor e adoração. Vocês entenderam? Olha como passa, tá vendo? Nós estamos começando
falando só o significado da palavra louvor e adoração. Ó, adoração é um derramamento da alma em profundas expressões de reverência e admiração, maravilha e adoração ao Senhor. Tem que sair da alma, lá de dentro. Por isso a importância da nossa alma tem que estar sempre entronizada com o Mestre. Porque uma perfeita adoração, o Senhor não rejeita. Não tem como. Não tem como. Vocês já viram falar da lei da primeira menção? Lei da primeira menção? Já? Então vocês vão aprender a lei da primeira menção. Toda vez que a Bíblia ela fala sobre um tema pela primeira vez, essa é a lei da primeira menção. Ok? E na lei da primeira menção, quando fala de adoração, o que vocês se lembram? Qual foi a primeira vez na Bíblia que a Bíblia fala referente a adorar? Vocês se lembram? Ó, tá registrado em Gênesis 22:5. Ok? Eu vou ler aqui, tá? Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, olha só, voltaremos para junto de vós. Quem foi que falou isso? O pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Vocês lembram qual foi a ocasião que ele mencionou isso? Pensa numa ocasião difícil. Isso. Pensa numa situação difícil. Eu posso, de repente, deixar gravado que, através desse ato, animou o Senhor dos Senhores a falar: assim como você ofereceu o seu filho, eu também vou oferecer o meu. Já pensou a importância dessa ocasião? Ele fala sobre isso, inclusive, né? Nós vamos ler. Olha a importância desse dizer. Abraão, pai de quê? De multidão. Não é isso? Pai da fé. Abraão, que antes era chamado Abrão, não é isso? Abraão quer dizer o quê? Sabem? Pai exaltado. Abrão. Aí Deus, quando teve um encontro com ele, falou: nada de pai exaltado. Exaltado aqui, só eu. A primeira coisa que Deus fez, Marília, sabe o que foi? Vou mudar o seu nome. Seu nome vai ser Abraão, pai de multidão. E é engraçado. Sabia que o seu nome também vai ser mudado? E mais engraçado ainda, só você e o mestre vai saber o seu nome, seu novo nome. Vocês sabiam disso? Está lá em Apocalipse. Estou errado? Quando a igreja ser arrebatada, está com o Senhor vai te chamar num lugar particular, a gente acredita assim, né? Fala assim: peraí, Samanta, seu nome vai ser mais Samanta. Só eu vou te chamar pelo nome tal. Já pensou? Já pensou, o Senhor vai pegar cada indivíduo na terra e vai ter um nome? Olha, gente. Imagina. Eu não sei qual vai ser o meu nome. Você ainda não sabe qual vai ser o seu nome. Mas um dia você vai saber. Deus muda. Nada de Paulo. Que Paulo? Que Saulo? Saulo nada. Perseguidor? Que perseguidor? O que ele fez? Mudou o nome. Não é mais Saulo, é Paulo. De perseguidor virou o quê? Perseguido.
Você vê como que é glorioso as coisas? Como tudo tem um porquê? E ali, gente, nós sabemos a história do sacrifício de Abraão, que ofertou o seu filho, Isaque, o filho da promessa, ao Senhor. Vou correr por causa do horário, tá? Irmãos, assim, esse fato bíblico, eu tenho para mim que é um dos fatos mais notórios que demonstra um perfeito adorador. Todos os requisitos, pastor, todos, absolutamente todos os requisitos de um perfeito adorador, Abraão se manifestou nesses dias. Todos. Quando o Senhor pediu o filho dele, imagina, o Senhor pedindo o seu filho. O Senhor não estava pedindo só o filho dele. O que o Senhor estava pedindo mais? Todos os sonhos e projetos de Abraão, tudo partia do filho da promessa, do Isaque. A geração que tinha uma importância muito grande pela cultura judaica naquele momento. Então, quando o Senhor ofereceu, Abraão permitiu, né, e cedeu seu filho Isaque para o sacrifício, ele simplesmente naquele momento, ele deixou para trás todo o seu ego, todos os seus sonhos, mas também ele mostrou a demonstração de fé inabalável. Porque o Senhor foi claro para ele, não foi? Ó, o seu filho é meu, vou sacrifique ele para mim. Sacrificar o quê? Ele sabia. Era simplesmente o quê? Matar. Estou errado? Era para matar. No entanto, pela fé, é que eu li há pouco, eu e o menino vamos adorar. Uma perfeita adoração. E retornemos. E Deus tinha falado que ia retornar? Tinha falado? Não. Mas pela fé, Abraão, mesmo que ele tivesse lá e sacrificado o seu filho, naquele momento, ele tinha fé que mesmo o menino morto, o Senhor ressuscitaria e o menino voltaria com ele. Já pensou, irmãos? Que exemplo de adorador? Abraão, ele, para mim, uma das maiores expressões de um verdadeiro adorador. Não importando as consequências que poderiam vir sobre ele, que ele sabia. Você acha que ele falou para Sara, que antigamente era Saraí, né? Você viu, Deus mudou, fala nada de Saraí, agora é Sara. Saraí quer dizer o quê? Significa riso. Por quê? Porque quando o Senhor falou que ia dar um filho, ela viu a idade dela e a idade de Abraão, ela falou, começou a dar risada. Então, o significado de Saraí é riso. Aí o Senhor falou, nada de Saraí. Nada de riso. Eu não brinco em serviço. Seu nome será Sara. Quer dizer o quê? Vocês lembram? Princesa. Olha só. Você imagina se Abraão chegasse para Sara e falasse, olha, nosso filho é bonito, né? É bonito, muito bonito nosso filho. Filho da promessa. Imagina o cuidado que eles tinham. Com Isaque. Tudo partia de Isaque. Imagina! Então, peraí, eu ia falar agora, o cuidado que ele tinha com os meninos. Se para circuncidar, que era lei, tinha que circuncidar, ele não queria, ela não queria, falar, não, o menino vai sofrer. Você imagina sacrificar. Você tá louco? Que Deus é esse?
Sacrificará o seu filho. Primeiro ele prometeu, agora vai sacrificar. Imagina. Sabe que Abraão tinha ciência disso? Ele tinha plena consciência. Ele sabia que... Os casados aqui sabem quem tem casa? Sabe, né? Você pode até fazer algo que o cônjuge não quer, não gosta. Você sabe que ele não gosta. Não é verdade? Imagina Abraão, ele conhecia Sara e Sara... E como? Imagina a cabeça de Abraão. Imagina a cabeça dele. No caminho. Ele quieto. Será que Abraão era um pai quieto? Naturalmente falando? Eu acredito que não. Porque quando a gente espera muito algo na nossa vida, que é natural, né? Estamos esperando uma bênção de Deus. Por exemplo, um carro. Você não tem um carro. Deus, eu quero um carro. Carro tal. Carro tal. Aquele carro. Quando acontece que Deus dá aquele carro para você, o que você faz? Você vai cuidar daquele carro? Toda vez que você vai olhar para o carro, você vai glorificar a Deus, você vai limpar, deixa eu ver aqui, limpar. Não é natural? Estou falando do carro, mas pode ser qualquer outra coisa. Você imagina no caminho. O menino do lado, olhando Abraão quieto, a cabeça dele a 1000 por hora. O que eu vou fazer? Senhor. Mas eu creio. Eu e o menino vamos e retornaremos. Adoraremos e retornaremos. Tanto é que o menino, né? O que o menino falou? Pai, o que está acontecendo? Se o menino perguntou o que está acontecendo, é porque não estava um ambiente normal. Vocês concordam comigo? Estava um ambiente conturbado, não era o normal deles. Mesmo assim, ele não fraquejou. Ele ficou firme, fiel na promessa. Essa é a expressão do adorador. É isso que nós devemos buscar para os nossos liderados. Essa adoração tem que partir de nós, líderes. Uma adoração como de Abraão. Senão, fica difícil. Não é verdade? Mesmo sabendo que o seu filho Isaque seria sacrificado, ele obedeceu. O ato de adoração de Abraão teria o sacrifício de oferecer o seu próprio filho. Rendição total, que eu falei há pouco. Os passos de Abraão foram passos de fé. De fé. Quando Abraão aceitou oferecer o seu próprio filho, também ofereceu os seus projetos e planos, como eu falei há pouco. A resposta de Deus pelo que Abraão fez, aí eu vou ler aqui. 92:7. Olha só. E disse: jurai por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecerem a minha voz. É o resultado de obedecer. Eu sempre falo, né? A obesidade de Deus começa com a letra O, de obediência. Do inimigo é D, de desobediência. Vocês entenderam? Alguma pergunta? Tá claro? Tá evidente? Tá claro? Vamos lá. Agora nós vamos... É engraçado, a Bíblia, ela tem, sabe, um compejo, um ornamento que se encaixa tudo. Tudo da Bíblia é a figura de Cristo, da cruz. Vocês sabiam disso? De Gênesis e Apocalipse. Se traduzir e falar uma palavra de Gênesis e Apocalipse, qual que é a palavra? Cristo. Então, queridos, sobre isso, nós temos aqui 15 minutos.
uma expressão de adoração, se representa de forma analógica o tabernáculo. Eu passei inclusive aí para o pastor Edson. Você pode mostrar para o pessoal o tabernáculo? Todos aqui já viram o tabernáculo do Antigo Testamento? Do Antigo Testamento não, né? Do Primeiro Testamento. Hã? Eu trouxe um livro, para quem não viu, pudesse ver. Tudo na Bíblia, irmãos, nos leva a Cristo. Tudo na Bíblia, irmãos, nos leva a adorar ao Cristo. Pode passar para os irmãos. Quem não viu? Quem nunca viu o tabernáculo? Alguém? Ali atrás, irmão. Nunca viu. Esse é o tabernáculo. Lá de Moisés. É lindo, né? E olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus dá uma importância tão grande para a adoração. E ele deixou em várias passagens e fatos bíblicos nos chamando para que possamos adorar. Vocês lembram, porventura vocês se lembram que depois que o povo de Deus saiu do Egito, qual foi uma das primeiras atitudes que o Senhor falou para Moisés fazer? Levantar o quê? Altar? Primeira coisa, falou, olha, levanta o tabernáculo. Porque a lei pela lei, para adorar, era necessário que tinha que ter o quê? O tabernáculo. E outra coisa fundamental, só quem poderia se apresentar a Deus em adoração era quem? O sumo sacerdote. E só tinha um dia específico para isso, da expiação. Não era que nem hoje. Hoje a gente senta em casa à noite, dia, amanhã, você tem a liberdade de adorar a hora que você quiser. Lá, nesses fatos bíblicos, nessa época, tinha o dia certo e a pessoa certa. Não é verdade? Estou errado? Vocês veem como é interessante, né? Como que o sacrifício da cruz foi lindo, né? Antes, o senhor era quem? O sumo sacerdote. E vocês lembram como que ele tinha que estar para poder adorar? Ele podia ter alguma impureza? Nenhuma, né, pastor? E era uma reverência tão grande. Vocês sabem o que tinha nas suas olas? Sinos. E na cintura? Por que a corda e por que o sino? Sabem? Não é que não podia entrar. Era assim. É o sumo sacerdote. Sim. Era assim. Se porventura o sumo sacerdote tivesse qualquer manchinha sobre ele, quando ele chegava no Santo dos Santos, o que acontecia? Ele era fulminado. Né? Isso. Aí quem que ia buscar ele? Ninguém podia entrar. Então o que tinha que fazer? Acorda. Estão entendendo como que era o negócio? Puxar. Ó, a aula tá boa? É. Vem aqui, pastor. Fala aqui, microfone.
É assim, o cordeiro, o sacrifício, só podia ser feito no tabernáculo, né? Aí quando fez o templo, só podia ser feito no templo. Então todo mundo que quisesse comemorar a Páscoa, teria que pegar um cordeiro e levar para os levitas. Os levitas iam analisar, ver, e depois levava para o sacerdote para poder aprovar o sacrifício. E aí seria feito a Páscoa. Então aquele cordeiro era morto, o sangue era derramado nas pontas do altar, aí pegava a família, o chefe de família pegava aquele cordeiro, levava para casa para comer com a família deles, né? Então, depois que acabou, destruíram o templo, não teve mais como matar cordeiro, não teve mais como matar, fazer o sacrifício. Então, o templo era centralizado para que se pudesse desenvolver um sentimento, além de religioso, de temor a Deus, um sentimento patriota. Amém. Estão entendendo? Eu queria a aula bem dinâmica, tá? Deixa eu falar um negócio para os irmãos. Ainda ontem eu estava analisando um documentário sobre o Templo de Jerusalém. Vocês já viram? Acho que aí não tem, pastor. Dá uma olhada, vê se tem o templo atual como está lá, o muro. É só, né? Isso, tá. Assim, irmãos, vocês podem observar. Você olhando dos Montes das Oliveiras, você vai ver o muro, que era de proteção. E tinha algumas portas. Já viram? Podem pesquisar o que eu estou falando. Naquelas portas atrás ficava o templo. Sim, sim. Eu acho que eu não estava. As outras portas, né? Entre aquelas portas, entre o muro e a entrada do templo, uma porta tem uma porta fechada, que foi a porta onde que Jesus entrou, que foi jubilado, que foi de júbilo, né? Vocês sabem o que eu estou falando ou não? Estão aqui? Quando Jesus entrou lá com a jumentinha e todo mundo glorificando e tal, aquela porta, ele entrou e a Bíblia, a profecia fala que só ele entrar, e depois que ele entrar, a porta se fecharia, só ele podia sair. Vocês se lembram disso? Tem a profecia lá de Zacarias. Ok? Estamos dentro? Se vocês observarem, vocês verem como que é. Do lado do muro, embora que a porta esteja fechada, as portas estão todas fechadas, só o mestre vai abrir, segundo a profecia. Vocês viram que tem cemitério em volta dos muros? Já observaram? Por quê? Isso. Porque só quem pode entrar por aquela porta, quem é? O sumo sacerdote Cristo. E o sumo sacerdote, pela lei judaica, ele não pode passar no meio do cemitério. Porque se ele entrar no cemitério, passar pelo meio do cemitério, ele se torna impuro. Então eles cercaram de cemitério para que o sumo sacerdote não entre pela porta. Olha só, gente. Só que eles esqueceram de uma coisa. Aleluia! O nosso mestre não é só sumo sacerdote. Ele vai entrar ali não como sumo sacerdote, mas como o rei dos reis, senhor dos senhores. Aleluia! Olha que coisa linda, irmãos. Podem fazer o que quiser, pastor. Ali, aquele dia, ele vai entrar não como sumo sacerdote, mas como o rei dos reis, senhor dos senhores. Irmãos, por isso nós devemos adorar esse Senhor. Por isso, olha só. O tabernáculo nos ensina a ordem e a progressão da adoração. Ao entrarmos no pátio externo do tabernáculo, a primeira coisa que vemos é o altar de cobre para o sacrifício. O pastor falou, estava falando. Pode ir lá, pode mostrar, pastor. Vocês estão vendo? Infelizmente aqui não tem como a gente mostrar. Mas está ali. A primeira coisa, o altar de cobre. E aqui,
que os nossos pecados e iniquidades são tratados e receberemos o perdão de Deus. É aí. É simbológico, não é isso? Em seguida, a vinha vazia de bronze, simbologia da purificação através da água da palavra. O adorador em potencial tinha que passar por essas duas experiências antes de chegar à cortina do lugar santo. Estão vendo? Dentro do lugar santo ficavam as mesas dos pães de propiciação. O candelabro de 7 pontas. Tá, ele está mostrando, tá? E o altar de ouro para o incenso, os quais têm um significado profundo ensinamento de adoração. Olha só, queridos. Pois, por último, havia um lugar santíssimo, local sagrado e solene de comunhão, que tipificava as formas mais elevadas e puras do louvor e adoração. É a esse lugar que o Espírito que nos leva a uma progressão bem definida no aprendizado de habilidades de adoração. Deus quer nos conduzir através de todas as faces até que finalmente possamos entrar no último estágio de adoração sagrado, aquele lugar dentro do véu ao qual ele está. Até certo ponto, os levitas, qualquer levita podia entrar. E até o povo. Mas o lugar santo do santo, só o sumo sacerdote, conforme falamos há pouco. Hoje, se nós ofertarmos uma verdadeira adoração ao Senhor, nós somos capacitados para chegarmos ao lugar santo do santo. Antes tinha tribo específica para tal. Hoje, Deus nos igualou. Cada um de nós. Porque somos reis, sacerdotes e príncipes diante do Senhor. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Louvor? Todos têm a capacidade de eu fazer. Adoração é a expressão máxima do louvor. E a perfeita adoração, essa, só quem pode realizar são os verdadeiros adoradores, nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Não. Você está sentindo o peso do nosso próprio pecado e o amor de Deus sobre nossa vida, nos tornando espiritual. Mas para que isso possa acontecer, só há uma maneira de você atingir esse estágio: é uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, você não consegue atingir esse estágio de sentir o peso do seu pecado e o excesso de amor de Deus sobre nossas vidas. Quando você está nesse estágio, sim, sim. As pessoas que estão ao seu lado, ela é inadequada na sua adoração, porque você está num estado perfeito como Deus quer que você esteja. Em síntese, irmãos, é que o pastor falou. Para que possamos realizar uma perfeita adoração, o Senhor é entrega total. Não é isso, pastor? É entrega total. Se quebrantar, se rasgar. Vocês se lembram lá em Jó, quando começou a acontecer com Jó as desgraças, né? As lutas. Chegou, primeiro começaram a ferir Jó nos bens. Não foi isso? E Jó, perdeu tantas ovelhas, tantos gados. Perdeu, acontece. Quando chegou nos filhos de Jó,
Primeiro foi a expressão lá que o indivíduo falou, Ana. Sabe o que ele falou? Falou assim, ó, fogo do céu desceu e exterminou seus filhos. Foi do céu? Não foi. Só foi do céu no sentido simbólico, mas de Deus não foi que exterminou os filhos. Não é isso? Qual foi a primeira atitude de Jó? Vocês se lembram? Quando mexeu com os filhos, ele se rasgou, se cobriu de cinza. Não foi isso? Quer dizer o quê? Ele se entregou totalmente. Mesmo de antes, tudo que estava acontecendo na vida dele, o Anderson. Ele falou, só tem um jeito para resolver isso. É me entregar totalmente. Podem falar que foi pecado do passado, para me matar. Podem falar o que quiser. E vou ficar aqui quietinho, como um adorador. Que eu sei que o Senhor me honrará. Que o Senhor mudará o meu cativeiro. Vocês estão entendendo o que é um adorador? É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos mostrar com exemplos práticos para os nossos liderados. Não importa a circunstância. Tudo é do Senhor. Tudo é pelo Senhor. Tudo é do Senhor, tudo é pelo Senhor. E Deus vai mudar o nosso cativeiro. Amém? Alguma pergunta? Vamos ser adoradores por excelência? Temos que louvar também. Não estou falando que não devemos. Que louvar, como eu falei há pouco, é o quê? A primeira escada. Né? Só temos que tomar cuidado para quem louvar. Como louvar? Porque é requisitos. Para você louvar e chegar à adoração, tem essa questão também. Como louvar? Não é verdade? Você acha que é de qualquer forma que devemos louvar? Não, tem requisitos. Nós vemos aí por aí afora, pessoas louvando de qualquer jeito. Aí entra um monte de questões. É que eu falei, o tema é tão bom que não dá, né? Nós temos 1 hora e pouquinho para abordar. Mas, ó, vou dar só um exemplo para você. O indivíduo, é a primeira vez que ele está começando a tocar guitarra. Então ele não tem aquelas práticas. Como ele está começando, ele tem que ser inteligente. O que ele tem que fazer? Trocar notas acidentadas, dissonantes, ou ele tem que fazer o beabá, e bem feito? Tem que fazer o beabá bem feito. Eu estou falando linguagem de música, vocês não vão entender, mas agora agora vocês vão entender o que eu estou falando. Se você está começando a tocar e não tem a prática ainda, está se desenvolvendo, faz o básico, mas bem feito. Se você é um levita, está louvando, faz o beabá. Irmãos, eu já vi pessoas que é baixo, sabe o que é baixo? De voz? Sabe ou não? Todos? Olha lá. Se o indivíduo é baixo, por que ele quer tocar soprano? Ei, pastor, faz soprano aí. Cantamos muito coral junto. O que eu quero falar? Se a capacidade vocal do indivíduo é o baixo, ele tem que tocar o quê? Cantar baixo. Se o outro é tenor, ou é um soprano, toque com sua capacidade vocal. Agora, tem pessoas com técnicas, isso é tempo. Técnicas vocês pegam na mesma hora, Ana? Tem que estudar, né? Então, você tem que se limitar. Tem hinos. Esse hino é muito difícil. Pô, vamos pegar outro. Vamos oferecer o perfeito louvor. Então, quando eu falo que tem requisitos para se chegar ao perfeito louvor,
também cai sobre isso. Ué, estou errado? Com júbilo. Não estou falando para você não fazer. Estou falando que faça, mas faça bem feito. Dentro da sua limitação. Simples. Porque senão, um vai estar cantando, e a gente já cansou de ver isso em alguns locais. Um tá cantando aqui no Rio de Janeiro, outro tá cantando lá lá na Bahia, outro tá no Rio Grande do Sul, e fica aquela salada que ninguém entende nada. Os músicos estão lá o músico tá tocando um sol, outro tá falando a nota em dó. Estão entendendo? E fica aquela bagunça. Isso é perfeito louvor? O perfeito louvor gera o quê? Adoração. Estão entendendo? Por isso que eu sou defensor. Eu sei que o pastor Edson também é. Eu sou defensor da igreja lá de trás. Onde que todo mundo cantava em coral, queria tocar na orquestra. Não é isso? Duvido quem cantou em coral semitonar. Não é verdade? E nós tivemos um maestro que era assim, hoje você vê alguns maestros, que está o coral cantando lá, ou os músicos, pegava, e lá dá um geral, tá bom. Como que era o nosso tempo, pastor? Era um por um. Era o maestro aqui e você. Ele te ensinando, se você errasse, não, era assim, ó. Um por um. Thales, era desse jeito. Os músicos, não era também assim? O Mão Sebastião, se você errasse o tempo um milímetro, o que acontecia? Está fora do tempo. Você pode ver músico, ele pode não conhecer o hino, mas ele está cantando lá, nós temos muita prática aqui, ele está com o pezinho lá, ó. Já perceberam isso? Por quê? O que ele está fazendo com o pezinho? Aqui, ó. Está marcando o tempo. Se errar, errou, está fora do tempo. Não é assim, irmão? Vocês estão entendendo? Isso é o perfeito louvor. Também gera perfeição no louvor. Para gerar adoração. Eu já vi pessoas cantar, irmãos, que pelo amor de Deus. Aí as pessoas, sabe o que elas fazem? Elas não adoram. Vira chacota. Estou errado? Por quê? A pessoa não se limita a o Anderson. Não se limita à sua capacidade. É para todo mundo cantar, louvar lá na frente. Não! Não é para todo mundo. Não, absolutamente. A pessoa tem que saber o seu ministério. E dentro do seu ministério, oferecer um perfeito louvor para gerar adoração. Senão, fica uma bagunça. Estou errado? Pode falar, Anderson. Sim. Só que tem pessoas que não entendem isso, Anderson. O cara não tem capacidade vocal, não tem condição de tocar e não se dedica, porque você cantar, tocar, é um dom, concordam? Mas é um dom natural ou sobrenatural? O que vocês acham? Natural? Ok, é um dom natural. Se é um dom natural, o que você tem que fazer? Dedicar. Não é isso? Dedicar. Aí você vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando, chega um perfeito louvor, e o perfeito louvor gera uma perfeita adoração. Você vê como que é simples? A Bíblia nos dá um mecanismo para tudo. É nós que complicamos aí. Em nome de Jesus, não estou falando para você que eu não canto, não vou mais na frente cantar. Não. Estou falando isso. Eu estou falando que o que você fazer, seja o mais simples possível. Faça o melhor para ser uma perfeita. Não é isso? Amém? Mais alguma coisa? Que não dá mais para... Depois nós vamos abordar outras coisas. Aí o pastor Edson, eu e etc. Tá certo? Mas a aula ficou boa? Deu para entender?
É. Bem, vamos se levantar? Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos, que possam retornar às suas casas em paz, que possa ter uma semana abençoada, amém? Que as promessas do Senhor, cada uma delas, possa alcançar os irmãos.